Durante esse período da pandemia, do coronavírus, e aí a gente está falando sempre sobre isso, porque não tem como não associar qualquer assunto a essa pandemia que tem ceifado vidas, preciosas vidas, de entes queridos nossos, inclusive. A questão religiosa eu reputo como sendo de grande importância para as pessoas. O buscar a Deus, o buscar o lado espiritual, com certeza vai fortalecer até a imunidade de cada pessoa, porque a fé, ela alicerçada, buscando a Deus, buscando em Deus a proteção, isso vai exatamente ajudar. E foi pensando nisso que o Supremo Tribunal Federal, no mês de abril do ano passado, logo no início dessa pandemia, deu poderes aos governadores e aos prefeitos para emitirem decretos organizando como a comunidade, como a população deveria se portar durante o período da pandemia. Mas não esperou o Supremo Tribunal Federal com essa atitude que alguns prefeitos determinassem o fechamento total de igrejas, proibindo com que pessoas buscassem pela sua fé a presença de Deus para minimizar o sofrimento das mentes das pessoas. Quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas estão ansiosas? E um grande remédio para ajudar na depressão, na ansiedade, é a busca a Deus. Claro que você pode buscar a Deus onde você estiver. Necessariamente não tem que ser num templo, mas o templo é o lugar onde as pessoas se reúnem. Claro que as pessoas não devem se reunirem nos templos aglomerando. Claro que as pessoas não devem ir aos templos sem seguir os protocolos, sem a máscara, sem o álcool em gel e com a diminuição da quantidade de pessoas naquele espaço físico que era operado, que era utilizado antes da pandemia. Claro que não era para isso. Ontem, ou essa semana, o ministro Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as igrejas, independente do credo religioso, todas deveriam ser abertas para a celebração. Eu me espantei quando vi essa matéria logo de início, mas quando fui ler a matéria, vi que o ministro mandou abrir as igrejas exatamente cumprindo os protocolos, utilizando 25% do espaço físico daquele prédio, usando os fiéis usando máscaras, os fiéis usando álcool em gel e buscando na sua fé um alento para a sua alma, para o seu sofrimento. Por quê? O ministro Nunes Marques tomou essa decisão monocrática, dele só. Porque alguns prefeitos pelo Brasil afora haviam baixado decretos fechando totalmente as igrejas. A exemplo do prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, inclusive foi até presidente do Atlético Mineiro, para quem gosta do futebol. O Alexandre Calil, não sei por que cargas d'água, determinou o fechamento total das igrejas. E aí, reclamações chegaram ao ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, e ele ontem determinou que as igrejas fossem abertas. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, não aceitou essa decisão monocrática do ministro Nunes Marques e diz que em Belo Horizonte o decreto que vale é o dele, como prefeito, se baseando na decisão do Supremo Tribunal Federal de abril do ano passado, quando deu poderes aos governadores e aos prefeitos de editarem decretos, é fato. E agora o imbróglio está grande, o problema está sério. Hoje o ministro Nunes Marques mandou notificar o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, para que ele explicasse
essa desobediência dita por ele na imprensa nacional, que não ia cumprir em Belo Horizonte, porque lá tinha um decreto dele que determinava o fechamento total das igrejas. E aí o ministro já mandou dizer que a Polícia Federal vai fazer valer a decisão dele, ministro Nunes Marques. Portanto, o bom senso diz que as igrejas podem ser abertas sim, cumprindo com todos os protocolos, não ocupando todo o espaço como ocupava antes, não aglomerando, os fiéis usando máscaras, usando álcool em gel, e que haja uma fiscalização por parte do poder público. A igreja que estiver desobedecendo essa determinação tem que ser multada, tem que ser punida. Mas aquelas que estiverem dentro dos parâmetros protocolares devem abrir as suas portas, receber os seus fiéis, continuarem com as suas celebrações, porque para muitos, para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam em Deus, é muito importante esse ajuntamento mínimo de pessoas sem aglomerar, buscando a Deus para um lenitivo para as suas almas. Adelson Andrade, para o portal BR 104.